patriotismo, força de vontade, garra, superação. Quando você pega essas palavras e diz assim, brasileiro, não tem como não lembrar de Ayrton Senna. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Hiker, um canal de desenvolvimento pessoal, né? E não tinha como deixar passar essa data, 1º de maio. É uma data fatídica, né? Onde a gente perdeu talvez o maior piloto de todos os tempos, um mais talentoso, ou dos mais talentosos. Para aquele que tem outras preferências aí, como o maior piloto de todos os tempos, mas o que a gente não pode negar o quanto ele representou como brasileiro, como pessoa. Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito para aprender ainda, como acertar um carro, como tirar tudo que um carro tem e melhorar como pessoa, sobretudo. Um brasileiro que lutava, pregava pelos seus objetivos, que não desistia nunca ou facilmente, né? Chegou em alguns momentos que ele chegou em circuitos como Donington Park, que diziam que não tinha muitos trechos de ultrapassagens, né? E só na largada ele encontrou no mínimo ali 4 pontos de ultrapassagem, calando a crítica. Todo mundo que queriam até cancelar aquela corrida, né? Queriam tirar o GP da Europa daquele ano dali, e o Senna fez a largada mais linda da história, né? Pulando ali para a liderança, passando as Williams, passando até o Schumacher, né, que estava na Benetton na época. Então, fora isso, aquela vez também que ele venceu, acho que ele só estava com a 6ª marcha, né? Ele nunca tinha vencido um GP do Brasil e ele foi com todo empenho ali. Ele disse, vai ter que dar, dessa vez vai ter que dar, e deu. Ele venceu, ele conseguiu aquela vitória, aquela conquista. Aquele GP do Brasil de 1991. Aí depois veio o tricampeonato para sagrar mais ainda a carreira dele. E eu não tenho dúvida de que viriam outros títulos se ele tivesse continuado correndo. Mas esse vídeo aqui não é de Fórmula 1. Inclusive eu tenho um canal de Fórmula 1, que o link vai seguir na parte final do vídeo. Mas esse vídeo aqui é sobre o exemplo, o modelo de caráter, de pessoa, de disciplina, de força de vontade que era o homem chamado Ayrton Senna. Um homem que não desistia facilmente, que a família não queria que ele corresse, chegaram a insistir muito para ele voltar. Eu acho que ele estava na Fórmula 3000 ainda, ou na Fórmula Ford. Ele chegou a voltar, ele chegou a abandonar o automobilismo, mas graças a Deus ele voltou, né, a correr. Ele conseguiu ir para a Fórmula 1 e conseguiu se tornar um dos maiores pilotos, para mim o maior de todos os tempos. Até porque o que ele conseguiu com o tricampeonato nenhum outro piloto conseguiu, né? Em números de poles, de vitórias e por aí vai. Fora o que ele já fazia com a Lotus, né? A Lotus era um carro horrível, ele conseguiu fazer a Lotus, aquela Lotus horrível, render. Ele conseguiu brigar pelo título de 86 com um carro que já era horrível, já era muito mais fraco. Eu tô até preparando um vídeo sobre isso lá no meu canal de Fórmula 1, né? Então, assim, um grande exemplo de garra, de determinação, né? Um período que o Brasil vivia uma hiperinflação,
tinha acabado de voltar para o regime democrático, né, para eleição de presidente, o presidente eleito tinha morrido. Então, assim, o brasileiro não tinha muito motivo, muito orgulho de se dizer brasileiro. E aí surgia ali um piloto nas pistas, punhando a bandeira do Brasil, mostrando, ei, sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, mostrando para o mundo inteiro, né? Então é isso. Inclusive teve aquela eliminação do Brasil para a França em 1986, né? E na época ele estava na Lotus, a equipe Lotus, por causa do motor Renault, era cheia de franceses e tal, o pessoal tirou um sarro com ele. Ele fez questão de vencer no domingo e levantar a bandeira do Brasil. Por essas e outros ele se tornou um ícone, né? Brasileiro, se tornou um piloto altamente admirado. E como pessoa, né? Ele sempre foi um cara que sempre investiu muito em ajudar o próximo e tudo mais. Teve uma corrida que ele parou, um piloto bateu e continuou acelerando e ele parou o carro dele, saiu do carro e foi lá ajudar. Tem até esse piloto falando, acho que passou um comercial um tempo atrás dele falando que o Senna salvou a vida dele. Ayrton Senna s'est arrêté. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour éteindre le moteur et éviter un risque d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie. E depois que o Senna morreu também, a gente descobriu os trabalhos que ele fazia de caridade, né, ajudando crianças menos favorecidas e tudo mais. E a irmã dele, Viviane Senna, acabou criando o Instituto Ayrton Senna, que hoje em dia continua o trabalho que ele começou de ajudar crianças e por aí vai, né? Então, o cara era um exímio ser humano, é lógico, não era perfeito, ninguém é perfeito. Era um homem falho, se estressou, arrumou confusão com o Schumacher uma vez, mas assim, um brasileiro que venceu, um brasileiro que lutou, se esmerou, foi contra todas as circunstâncias, não importa se começou a chover, a gente sabia que a corrida estava para o Senna. Por quê? Porque lá quando ele era moleque ainda, estava correndo de kart, começava a chover, ele saía da pista, ele tinha problemas. Aí ele passou a treinar todas as vezes que chovia. Começava a chover, ele ia por kartódromo, ele corria para a pista. E ele começou a trabalhar aquele ponto fraco dele. Ele começou a trabalhar, a transformar aquilo num ponto forte, a superar as dificuldades. E aí ele se tornou o maior piloto de chuva. Não tem para ninguém. O que ele fez em Donington Park, o que ele fez em outras corridas, não tem como questionar, né? O que o Senna fez ali foi genial. Tá para nascer ainda um piloto que vai conseguir fazer o que o Senna fez em Donington Park e em diversas outras corridas. Bom, então como nesse canal aqui eu falo de motivação, eu falo de desenvolvimento pessoal, não tem como deixar de fora um exemplo como esse. Então fica aqui a minha singela homenagem a Ayrton Senna da Silva. Bom, o Senna ele era tão focado no trabalho dele que ele chegava a entrar em estado de flow, né? Como diz no desenvolvimento pessoal, ou aí nas culturas nórdicas, o estado de modo berserk, né?
Senna chegava a entrar ali naquele estado, que é um estado que você começa... Você entra tanto no que você faz, você fica tão inserido que você já começa a fazer aquilo inconscientemente e com maestria, com um alto grau de precisão, né? Era como se o carro fosse uma extensão do corpo dele, né? E eu vou preparar um vídeo, eu estou preparando aqui no canal, sobre o modo Berserk, né? Estado de flow aí do desenvolvimento pessoal, que a galera de coaching costuma muito falar sobre isso, né? Bom, esse aqui foi meu vídeo, uma pequena homenagem ao Ayrton Senna. Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você receber notificação sempre que eu fizer um vídeo novo. E até a próxima! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.